Reflexão do dia, Gênesis 39. Na história e na caminhada dos patriarcas, chegamos à vida de José. Este capítulo fala de um dos momentos importantíssimos da vida dele. A leitura já caminhou aí pelo seu nascimento, por seu convívio com os irmãos, o modo como ele é terrivelmente traído por seus irmãos e vendido. E eis que agora José está no Egito e vai trabalhar em casa de Potifar. Na casa desse oficial do rei, ele demonstra tanta lealdade, tanto zelo e tanta competência que ele acaba sendo colocado numa posição de destaque, numa posição de chefia sobre os demais empregados. Mas a verdade é que nessa posição, José começa a ser assediado pela esposa de Potifar. E imagine as circunstâncias. Por um lado, ele estava longe de casa, não tinha ninguém na vida, ninguém a quem dar satisfação. Poderia talvez guardar, quem sabe, queixas e mágoas de todas as dores que sofrera até então, toda a atitude de seus irmãos e quanta dor isto lhe trouxera. Podia estar indignado diante da vida, quem sabe, poderia até estar revoltado contra Deus. E é nessa posição que ele começa a ser assediado justamente pela esposa do seu patrão, que naturalmente estava numa posição de ascendência sobre ele. Racionalmente falando, talvez José pudesse encontrar diversas desculpas para ceder. Humanamente falando, talvez ele encontrasse várias razões pelas quais ele poderia permitir que aquilo avançasse. A palavra de Deus nos conta a história e mostra a postura assumida por ele. José permanece leal ao seu Deus e ao seu Senhor e fala sobre isso, inclusive, ao rejeitar a proposta daquela mulher. A verdade é que nós temos uma situação aqui na qual as pressões se juntam à sedução e é muito mais difícil resistir quando pressão e sedução caminham lado a lado. Às vezes, basta que um dos dois atue em nossa vida para que nós cedamos. José resiste e não apenas isto, ele literalmente foge daquela situação. Aliás, não sei se você já percebeu isto, mas há alguns pecados mencionados na Bíblia para os quais a recomendação é literalmente esta: devemos fugir. É isso que acontece precisamente em relação à prostituição. A palavra de Deus diz que devemos fugir, ou seja, a tentação para a prostituição, a tentação na área dos pecados sexuais, ela precisa ser evitada por nós desde o início. Não dá para conviver com ela, não dá para caminhar ao lado dela como se resistíssemos com extrema facilidade. A palavra de Deus deixa claro que precisamos evitar de longe tentações e seduções nessa área de nossa vida. O mais bonito é perceber que, apesar da sedução e da pressão, José não cede. Um dia, no futuro, esta lealdade será premiada. Não acontece de forma imediata. O restante da história mostra que o que acontece ali, logo em seguida, é que José acaba sendo preso por conta da mentira daquela mulher. O que nos lembra que ser leais, obedientes, sinceros e honestos nem sempre garantirá um resultado imediato. A longo prazo, porém, temos a firme convicção de que a melhor escolha será sempre a escolha da correção, a escolha da obediência a Deus, a escolha da fidelidade à sua palavra. No Novo Testamento aprendemos que não vem sobre nós tentação senão humana, mas com a tentação Deus providencia o escape. Que busquemos sempre nele e na sua palavra a sabedoria e a ousadia para resistir às pressões e tentações que surjam em nossa vida. Sempre valerá a pena nossa obediência ao Senhor. Amém.